Olá, meu nome é Thomas Oliveira e esse é o Cultura Inútil. Hoje eu decidi fazer um vídeo diferente. Nesse dia que eu tô gravando, é 13 de agosto de 2025 e é o dia em que eu completo 30 anos. Esse vídeo só vai ao ar no domingo, né? Que é o dia combinado pra não quebrar o algoritmo também do YouTube. Mas eu resolvi gravar ele justamente hoje. Primeiro porque eu sou procrastinador. Era pra ter gravado segunda. Tava meio cansado também. Terça, eu não sei se eu tava cansado ou eu tava procrastinando também. Mas hoje, quarta-feira, eu tive um pouquinho mais de tempo e eu vim aqui gravar esse vídeo. Esse vídeo é pra falar um pouco sobre expectativas e realidade. Fazendo 30 anos hoje, eu tinha uma expectativa muito grande sobre essa idade. Eu imaginava que estaria em um lugar totalmente diferente, com uma profissão diferente, com pessoas diferentes na minha volta, de repente com uma faculdade, com uma formação, coisas diferentes, expectativas extremamente altas, porque eu realmente conseguia fazer, né? Então esse vídeo ele vai ser um pouco uma filosofia sobre a vida, assim, porque a gente acaba criando tanta expectativa, né? Ainda mais hoje em dia num mundo onde temos tanta informação, muitos estímulos de informação. Hoje em dia a gente tem muito estímulo de informação, muita coisa na nossa cara, muitas vidas perfeitas no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais, enfim. E até para quem tem uma vida boa, as coisas não andam muito fáceis, né? Às vezes a gente vê pessoas que postam as coisas que elas gostam de fazer, seja o rolê mais aleatório e mais burguês possível, e as pessoas estão lá indo comentar coisas ruins, desejando o mal dessas pessoas. A rede social que antes era algo legal, assim, como o Twitter, que é uma rede social que eu gostava muito, hoje em dia se tornou uma coisa quase insuportável de utilizar. Mas ainda falando sobre expectativa e realidade, eu quero voltar nessa parte dos 30 anos porque eu lembro de uma história que aconteceu alguns anos atrás e ficou na minha cabeça para esses 30 anos. Eu lembro que teve um amigo meu que fez 30 anos e ele deu uma super festa. Ele chamou amigos, família, ele alugou um lugar muito legal. E eu tava lá assim, aí eu pensei, quando eu fizer 30 anos eu quero dar uma festa assim, sabe? Eu quero fazer algo parecido, quero convidar todo mundo, quero todo mundo esteja perto. É uma data importante, é uma idade importante. E no fim, nesse período assim, desde que aconteceu essa festa até hoje, eu pensei, né, poxa, eu tenho que juntar um dinheiro, né? Tem que guardar um dinheiro pra fazer isso e no fim eu só adquiri dívidas. Não, eu adquiri outras coisas também, conhecimento, algumas coisas assim. Mas, pensando nisso, a gente gera uma expectativa, né? Eu gerei uma expectativa muito grande por essa festa. E eu não levei em consideração outras coisas, como, por exemplo, hoje eu trabalho em um emprego que não é na minha cidade e que eu trabalho num horário inverso, né? Eu trabalho de tarde e vou até o início da madrugada. Então, não teria como fazer, já não teria como fazer isso de uma forma que nem que fosse aqui, teria que ver as pessoas durante o almoço, sei lá. A gente acaba tendo que optar por algumas coisas e deixar outras coisas de fora, né? Então, eu acho que isso acaba sendo muito o que acontece durante a nossa vida e no fim, isso gera uma frustração, né? Se a gente não tá preparado para isso, se a gente não tá pensando em como a gente vai lidar com essas coisas, como a gente vai lidar com a frustração, ela acaba trazendo uma ansiedade muito grande, né? Às vezes um sentimento até pior, inclusive falando de ansiedade. A ansiedade é um capítulo muito grande na minha vida, assim, porque é algo que eu sei que se intensificou em 2019, assim, mas eu acho que sempre foi uma coisa que eu tive, assim, né? Desde que eu lembro, algumas coisas da minha vida aconteceram porque eu tive uma decisão mal pensada, assim, por ansiedade ou por muitas vezes não aceitar o conselho de alguma pessoa ou às vezes por pedir conselhos demais e levar em consideração a opinião das pessoas. Não que isso não seja bom, né? É bom ter opiniões diferentes, é bom ter amigos que te dão um ponto de vista diferente, só que é bom a gente também pesar o nosso lado, né? Pesar a nossa decisão, o que a gente quer, o que a gente pensa sobre a questão, né? Eu sinto que boa parte das minhas decisões foram atrapalhadas pela ansiedade. Eu sinto que decisões em relação a mim, em relação a relacionamentos, tanto
tanto relacionamentos que aconteceram, quanto relacionamentos que eu não deixei acontecer, ou que eu acabei afastando alguma pessoa, ou a pessoa se afastou por alguma atitude que eu tive, que às vezes foi uma atitude impulsiva de ansiedade, de querer estar perto, e a pessoa se assustar, achar que, sei lá, eu tava apaixonado muito rápido, assim, o que é uma coisa que é normal e pode acontecer, só que nem sempre é o caso, né? Então, a expectativa que eu comentava antes, ela traz muito essa ansiedade forte, assim, é uma coisa que pesa o nosso sentimento, né? É uma coisa que pesa o nosso peito, assim, e faz a gente decidir as coisas no modo, meio que num modo defesa, assim, né? Meio que num modo de tentar não se machucar, de tentar evitar os problemas, e no fim a gente acaba arranjando outros problemas e tendo uma dificuldade de entender que os problemas, eles sempre vão existir, né? Sempre vão estar lá, sempre vão precisar ser resolvidos. Se a gente não tivesse problemas, eu acho que a humanidade provavelmente não teria avançado tanto, e a gente provavelmente criaria problemas para resolver. É uma coisa que eu vejo inclusive na internet. Às vezes estava conversando um dia com uma amiga minha que tem problemas que só existem no Twitter, e realmente, assim, são banalidades, assim, né? As pessoas brigam por coisas que não se brigaria na rua. Ninguém iria na rua brigar por coisas que as pessoas estão falando no Twitter, sabe? Tipo aquele meme, assim, que as pessoas falam, nossa, aqui no ônibus às 6 da manhã tá todo mundo falando disso. Ninguém tá pensando nisso. E sempre tem algum otário pra falar que aquele assunto é importante, ou que aquela pessoa que eles estão comentando é irrelevante, e atrás desse engajamento, né? Mas, enfim, voltando ao ponto da expectativa e da realidade, né? Eu não levei em consideração que a vida desse meu amigo, ela proporcionou isso pra ele, né? Ele correu atrás e ele conseguiu fazer isso com 30 anos, e é um mérito dele, assim, é uma coisa, é algo, assim, não é invejável, assim, né? Que a gente olha e admira, na verdade. É algo, assim, pô, que legal que ele conseguiu fazer isso aos 30 anos, né? Talvez eu consiga aos 35, talvez eu consiga aos 40, talvez eu nunca consiga. Talvez os meus objetivos sejam diferentes dos dele. Eu tive muitas oportunidades de fincar raízes, tanto na minha cidade, Caciqui, quanto na cidade que eu moro atualmente, que é Santa Maria. Já tive em outros lugares também, lugares que não deram certo, ou que eu não me senti tão bem, assim, ou que eu me sentia bem, mas não atendia as coisas que eu precisava, né? Então eu acho que esse vídeo, ele é mais sobre a gente tentar alinhar nossas expectativas, assim, seria o meu conselho de 30 anos. A gente tentar alinhar as coisas que a gente precisa realizar, tentar pensar que a vida, ela tem o seu limite, assim, a vida, ela tem o seu ponto onde a vida, ela tem os seus percalços, né? A gente tem que lidar com a frustração, assim, com a perda, com as tristezas, seguir em frente, né? Entender as nossas fraquezas, buscar ajuda, buscar tratamento, né? Eu, hoje em dia, para ansiedade, eu tenho tomado remédio, tenho buscado ajuda psicológica, me sinto bem melhor, me sinto bem mais, com ideias bem mais claras hoje em dia. Eu sei que é só o começo, porque a gente nunca se livra de um hábito ou um vício por completo, nunca consegue isso de uma hora para outra, né? As coisas vão melhorando aos pouquinhos, assim como a gente demorou muito tempo para adquirir esse hábito, para manter esse hábito, para perder ele leva um tempo também, né? E a gente fica, assim, às vezes sendo tentado por problemas, pela vida, por coisas que fogem do nosso controle, né? Hoje em dia a gente vê que é muito fácil perder a cabeça e fazer coisa errada por aí. A gente vê que tem muita gente que não tá nem aí pra vida do outro, né? Que ainda acha que o mundo é uma terra sem lei, ou que a internet é uma terra sem lei, que atinge o outro e humilha o outro. Meu conselho é que a gente entenda realmente as nossas qualidades, as nossas fraquezas, se perdoe, se culpe menos, que é uma coisa que eu ainda faço, mas tento fazer um pouco menos, assim. Que a gente olhe pro futuro e tenha uma expectativa, sonhe com coisas boas, mas que a gente esteja preparado pro que a vida vai nos entregar. Às vezes o que a vida nos dá é ainda melhor, muitas vezes a vida nos dá o que a gente realmente precisa, né? Peço desculpas pela enrolação aí, porque eu não sei se eu fui bem claro nas minhas ideias, mas é meio que isso, assim. Acredito que esse canal vai servir como meu porta-voz, assim. Além de indicar filmes e séries, eu vou querer falar sobre a vida e tentar ajudar as pessoas com o pouco que eu sei. Eu agradeço vocês a terem assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham uma
uma vida maravilhosa, que vocês alinhem as expectativas e que corram atrás. É importante correr muito atrás dos seus sonhos, mas que não deixem de abraçar, de amar as pessoas da sua volta. Diga que sente falta. A vida é uma só, pra gente ficar sendo orgulhoso e escondendo as coisas. Sejam legais uns com os outros, perdoem a si mesmos. Muitas pessoas nos machucam por motivações delas, porque elas já foram machucadas no passado. Entendam suas frustrações, busquem ajuda, busquem apoio, contem com os amigos, contem com a família. Nem toda família vai ajudar, nem toda família vai ser útil. Muitas pessoas vão querer te puxar para baixo, faz parte, né, da vida em si. Então a gente não precisa de pessoas assim. Mas quando as pessoas oferecerem ajuda, não tenham medo de aceitar. Eu muitas vezes tive medo de aceitar, tive medo de parecer fraco e não aceitei ajuda. Obrigado por assistirem, se inscrevam no canal e deixem um like. Valeu!